Senhor Jesus e a sua família será abençoada. Eu quero ler com vocês essa noite, complementando essa palavra que já começou através das crianças, o texto de Atos, capítulo 16, do versículo 25 ao versículo 31. Certamente você já ouviu esse versículo antes, é exatamente nesse texto que nós lemos: crê no Senhor Jesus e serás salva, tu e a tua casa, tu e a tua família. Isso que as nossas crianças, nessa noite, tentando nos dizer, elas estão tentando nos dizer isso. Que quando Jesus nasce, ele nasce com um propósito de resgatar a família, o sonho da família. Quando Jesus nasce, o propósito eterno de Deus se cumpria, de resgatar para si aquilo que ele criou perfeito e com tanto amor, chamado família. Nessa noite o Espírito Santo quer falar comigo e com você e quer alcançar o nosso coração, nos lembrando que há uma promessa sobre aquilo que Deus criou perfeito, chamado família. Vamos ler a palavra de Deus, Atos 16, de 25 a 31. Diz assim a palavra de Deus. É um texto conhecido. Você vai se lembrar do momento em que Paulo e Silas estavam presos numa prisão. Enquanto a igreja orava, veio um grande terremoto sobre a prisão e as portas das prisões se abriram. É exatamente o momento que esse texto acontece. Irmãos, vamos orar? Vamos orar? Feche seus olhos onde você está, em nome de Jesus. Quero convocar a todos os intercessores a alinhar-se agora, em nome de Jesus, de maneira muito específica para a ministração da palavra. Espírito Santo, sendo ministrados por essas crianças como fomos agora, nós queremos te pedir que o teu poder continue se aperfeiçoando nas nossas limitações. E que Deus, o teu Espírito, complete a obra que começou através do ministério infantil. Espírito Santo, paira sobre a tua igreja, ó Deus, com uma unção fresca, poderosa, para que possamos receber a palavra que vem do Senhor. Fica à vontade entre nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim a palavra de Deus, Atos 16, a partir do versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Nós estamos diante de um cenário de um grande milagre. De portas que estavam fechadas, da liberdade que estava impedida. E Deus ordena um grande terremoto sobre aquele lugar, e a palavra vai dizer que os alicerces se abalaram de tal modo que as portas se abriram. E você que está aqui nessa noite, no Natal da família, eu quero
esses alicerces foram abalados, as portas se abriram. E o guarda passa então a fazer parte dessa cena. Engraçado, Débora, que num momento era uma cena de um grande milagre, um milagre físico, visível, Anderson, um terremoto, portas que se abrem, um milagre visível. Mas a partir do versículo 27, a história já não era mais sobre o milagre das portas que se abriram. A partir do versículo 27, o texto já não era mais do grande terremoto. A partir do versículo 27, o foco já não era mais um milagre que era visível na manifestação da natureza. A partir do versículo 27, o que nós vemos aqui é que uma família se tornou o foco da atenção. É por isso que o último versículo que a gente leu termina com o texto que fala sobre uma família. Olha, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Ué, mas a cena não era uma cena do milagre? Mas aquilo que era uma coisa tão estrondosa, tão visível, não era a coisa mais importante. E eu vou dizer para você nessa noite, que muitas coisas maravilhosas estão acontecendo exatamente agora, mas a sua família é o foco de Deus. Pode ter terremoto, pode um alicerce ser abalado, pode chover vários tipos de chuva, pode acontecer do mar se abrir, mas nessa noite, o que Deus deseja fazer é um milagre na sua casa, é um milagre na sua família. E nós precisamos estar discernidos para o tipo de milagre que Deus quer fazer. Paulo e Silas entenderam, mas eles viram um grande milagre acontecendo. Viram, mas Paulo e Silas entenderam que naquela noite o maior milagre não era um terremoto e uma porta de prisão que se abre. O maior milagre estava para acontecer ali numa família. Será que não foi por isso que Jesus trouxe você aqui hoje? Será que Jesus não trouxe você aqui hoje para realizar um grande milagre dentro da sua casa, um milagre na sua história, o Natal na sua família? E sabe o que a gente vai perceber aqui? Que naquele momento, quando o guarda se dá conta, Marquinhos, do que tinha acontecido, ele fica assim meio que desesperado. Sabe, a Bíblia vai dizer no versículo 27 que ele despertou do sono, ou seja, quando veio o terremoto, quando o milagre aconteceu, aquele guarda que deveria estar guardando a prisão, zelando a prisão, ele estava o quê? Dormindo quando não era para dormir. Eu fico pensando no nível de cansaço daquele homem, no nível de desgaste daquele homem, e o milagre aconteceu, e ele foi ali, olha, de espanto, tomado pelo milagre, que ele poderia ter visto, ele poderia ter presenciado, mas ele estava o quê? Dormindo, pois nessa noite, você veio aqui ouvir sobre o Natal da família, e quem sabe Deus trouxe você aqui, para dizer a você, abra os olhos, não fique dormindo, porque eu vou fazer um grande milagre. O texto diz que ele estava dormindo, então eu fico pensando, meu Deus, que nível de milagre era esse que essa casa estava precisando? Nós tínhamos ali um pai, nós tínhamos ali um esposo que estava trabalhando além da conta. Nós tínhamos ali um pai, nós tínhamos ali um esposo que estava cansado, desgastado. Deus tinha um milagre grande para fazer naquela família. A Bíblia vai dizer que quando ele acorda assustado e se dá conta, Norma, que ele então toma uma espada para tirar a própria vida. Isso fala de um nível de desespero. Quantas vezes o desespero bate na porta da nossa família? Quantas vezes o desespero bate na porta da nossa casa? Pastora, não, mas negócio de família, está tudo bem na minha casa, está tudo bem. Pois então eu quero te convidar a pensar em família numa perspectiva mais ampla. O que é família? Sabe, e se você consultar o dicionário, você vai ver que família é um ajuntamento de pessoas que habitam o mesmo lugar,
que tem laços afetivos e uma vida em comum. Então, nesse sentido, você não é uma família com todos os vizinhos da sua rua. Porque vocês moram próximos, tá? Mas vocês não têm necessariamente laços afetivos. Tem até vizinhos que você tem, quase como que da sua família mesmo, né? Que você tem laços muito fortes, né? Mas não é óbvio que com todo vizinho você vai ter laços afetivos fortes, né? Tem até vizinho que você nem tem tantos laços afetivos assim, que você ora, ô Jesus, misericórdia, ô meu Pai, vai tocando, né? Então você está entendendo o que é família? A família é aquele grupo de pessoas que você tem uma vida em comum, que você está aliançada por laços afetivos, tá? E que vocês habitam no mesmo lugar. Olha só, às vezes, para algumas pessoas, o ambiente de trabalho é um ambiente de família. Porque você passa tanto tempo com aquelas pessoas ali, às vezes você passa mais tempo com aquelas pessoas do que com as pessoas com quem você tem um vínculo de sangue, entendeu isso ou não? Às vezes existem amigos que são para você mais do que amigos. Vocês têm uma vida em comum, vocês têm laços afetivos, a ponto de você considerá-los sua família. Quem sabe, meu querido, minha querida, nessa noite, Deus trouxe você aqui porque em algum cenário familiar da sua história tem um milagre que precisa acontecer. A esposa daquele homem não estava sabendo de nada disso que estava acontecendo. Os filhos daquele guarda não estavam sabendo de nada disso que estava acontecendo. Mas no calendário de Deus, através da vida daquele guarda, chegaria um milagre lá para aquela casa, lá para aquela família. E no calendário de Deus, quem sabe nessa noite, vai chegar um milagre lá na sua casa, lá na sua família, entre as pessoas que você ama, porque Deus trouxe você. Esse era o cenário daquele homem. Cansaço, trabalhando além do que deveria, dormindo quando era para ficar acordado, desespero, impulsividade, sabe aquelas coisas que atravessam as nossas relações familiares e que tornam a cena familiar uma cena de morrer. Mas quando Jesus nasce na família, a cena é uma cena de vida. Quando Jesus chega, a morte tem que dar lugar à vida. É Natal da família, é Natal com vida. E aí, quando então ele se dirige a Paulo, e Paulo começa a entender o que está acontecendo, no versículo 28, olha o que o texto vai dizer, que Paulo gritou bem alto, não faça mal algum, para. Quando Paulo percebeu o que estava acontecendo, e a gente tem que ter cuidado para não ficar aleluiado demais, ó, igual a pastora estava aqui, aleluiada. Né? A pastora está na hora agora, a pastora... Às vezes a glória faz isso, às vezes a gente está ali, desconecta, todo mundo está aleluiado, mas Jesus está querendo completar uma obra, ó, e você está ali no aleluiamento, né? Aí Paulo vê no terremoto, a porta abrindo, e alicerce abalado, e quando ele olha, ele estava discernido, ele percebe que aquele homem, ó, ia tirar a própria vida. A Bíblia vai dizer, e Paulo gritou bem alto, para, não faça isso. Ninguém fugiu, porque o desespero dele era que os presos tivessem ido embora. Naquela época, a consequência daquilo seria a morte desse guarda. Ele seria o primeiro a ser morto. Se todos ficaram vivos, ele não ficaria. Se os presos haviam alcançado liberdade por causa daquele terremoto, ele morreria, com certeza. A lei era essa. Então ele se desespera e diz, eu vou arrancar a minha vida. E a Bíblia vai dizer que Paulo gritou bem alto, pare, não faça isso. E Paulo interrompe ali aquele ciclo de morte, gritou bem alto, não é tempo de morrer. Será que Jesus não está gritando bem alto para você hoje? Será que entrar aqui essa noite, ter sido convidado por uma criança, eu não sei quem te convidou.
Eu não sei quem foi que te trouxe aqui, mas será que o convite de uma criança não foi exatamente isso? Jesus gritando bem alto: para! Chega de morte! Interrompe esse ciclo que você entrou. É tempo de vida. Jesus nasceu. Será que nessa noite você pode ouvir um brado no teu ouvido dizendo: eu quero nascer no seu coração? E a Bíblia vai dizer que quando Paulo o interrompe, grita bem alto e diz: olha, fique tranquilo, porque todos estamos aqui. Olha que eu, Paulo, estou aqui. Silas, meu companheiro, nós estamos aqui. Fique calmo. Cássio, não tem nada mais que nos conforte do que a presença de Deus. Paulo dizendo: olha, cessa o desespero. Você está cansado? Mas preste atenção. Pode cessar a sua agitação. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui. Eles representavam, Irineia, a presença de Deus naquele lugar. E quem sabe você entrou aqui essa noite com o teu coração intranquilo. Você entrou aqui com o teu coração agitado. Você entrou aqui essa noite cansada. Você entrou aqui essa noite talvez até desesperada. Talvez até perdendo o sentido da vida. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho uma boa notícia para te dar. Ele está aqui. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquilo. Ele está aqui. E quando Paulo disse isso para aquele guarda, uma coisa muito poderosa aconteceu. Sabe aquele homem que estava desesperado? Sabe aquele homem que estava dormindo quando era para ele estar trabalhando? Acabado, coitado, cansado, esgotado. Aquele homem que estava tão desesperado que pensou em tirar a própria vida. Sabe aquele homem? Começou a acontecer uma transformação. Olha o que o texto vai dizer. A partir do versículo 29, o cenário muda completamente. Diz assim o texto: então o guarda, o carcereiro, tendo pedido uma luz. Está escrito isso aí no seu texto. O que é isso? Tendo pedido uma luz? O que é isso? Naquela época não tinha essa luz elétrica, né? Então vamos lá. Aperta ali o interruptor, vão acender as lâmpadas, as fluorescentes. Não era nada disso. A iluminação era feita por meio de tochas. Então, quando veio o terremoto e os alicerces se abalaram, houve treva. Sabe de uma coisa? Às vezes acontecem situações na nossa vida que nos abalam tanto que a gente passa a viver um tempo de treva. Mas quando aquele homem ouve a voz de Deus dizendo: calma, eu estou aqui, através de Paulo, sabe a primeira coisa que ele faz, Iago? Ele fala assim: traga a luz. Porque é isso que acontece quando você se permite ouvir a voz de Deus. Aquilo que era treva no teu coração começa a receber luz. Aquilo que era penumbra, aquilo que era só sombra, quando você ouve a voz de Deus dizendo: filha, eu estou aqui, essa penumbra ela recebe a luz. E eu quero que você construa a cena de alguém trazendo uma tocha para aquele guarda, para que ele pudesse enxergar o que estava acontecendo. Essa é a primeira coisa que acontece quando você decide ouvir a voz de Deus dizendo: eu estou aqui, perceba-me, olha, eu estou gritando bem alto, eu estou tentando chamar a sua atenção. Aquilo que era sombra vai receber luz, aquilo que estava oculto vai aparecer, aquilo que estava em treva vai receber luz. Sabe uma outra coisa que acontece imediatamente? O texto vai dizer que o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, diz o texto, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Eu não sei se você está com a sua Bíblia aí, se você tem esse costume, mas se você tiver, sublinha aí, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Essa é uma segunda coisa que acontece quando a gente ouve o chamado de Deus na nossa vida. Sabe o que acontece? A gente muda a nossa posição. Acompanha comigo aqui. Primeira posição desse guarda, deitado dormindo. Segunda posição desse guarda, em pé tirando a vida.
Mas aí Jesus entra na cena, terceira posição desse homem, de joelho diante de Deus. Você está entendendo o que acontece quando Jesus entra na sua vida? Quando você deixa Jesus entrar na sua história, quando você deixa Jesus nascer no seu coração, não mais deitado, esquecida, abandonada, cansado, desgastado, desistindo, não mais deitado, não mais de pé, desesperado, vou tirar a vida, mas agora de joelhos. A Bíblia vai dizer que aquele homem prostrou-se. Há uma transformação na nossa posição quando a gente ouve a voz de Deus dizendo: fique calmo, estou aqui. Daí a gente pode entender, como é que eu correspondo então, pastora, se eu estou ouvindo essa voz de Deus? É hora de você se levantar. Você não tem como ouvir a voz de Deus e continuar deitado do jeito que você está. Você não tem como ouvir a voz de Deus e continuar de pé, desesperada do jeito que você está. Está na hora de você mudar a posição e prostrar-se diante de Deus. Foi aquilo que esse homem fez. Sabe, uma outra coisa que a gente percebe que começa a acontecer, o versículo 30 diz assim, olha, depois, trazendo-os para fora, disse, o guarda perguntando para Paulo: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Sabe o que aconteceu, Érico? Uma coisa que acontece quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente, sabe, tem essa sensibilidade de ouvir, é Deus que está falando comigo. Sabe o que aconteceu, minha gente? O guarda passou a fazer as perguntas certas. Antes, a pergunta era: onde é que todo mundo está? Antes, a pergunta era: o que foi que aconteceu aqui? Antes, a pergunta é: como que eu vou fazer para não ser morto? Como que eu vou recuperar esses homens? Como que eu vou tirar a minha vida? Essas eram as perguntas. Mas quando Jesus entra na sua vida, quando você deixa Jesus nascer no seu coração, você passa a fazer as perguntas certas. E eu preciso te perguntar nessa noite, quais são as perguntas que você está colocando diante da vida? Quais são as perguntas que você está dando tanta ênfase? Talvez hoje o Senhor Jesus esteja falando com você, está na hora de você trocar as perguntas. Se você quer interromper um ciclo na sua vida, que não é um ciclo para viver, mas é um ciclo para morrer, então vamos começar a fazer as perguntas certas. E naquela hora, aquele guarda começa a fazer a pergunta certa. Ele diz assim: então, eu não quero mais tentar descobrir como é que eu me mato, eu quero descobrir como é que eu sou salvo. Eu não quero assim saber qual é a melhor posição para eu usar essa espada contra mim. Essa não é mais a minha pergunta. A minha pergunta é: como é que eu faço para ser salvo? E talvez nessa noite você tenha sido trazido aqui, você está aí conectado conosco. E Deus está falando com você: foca na pergunta certa. E a pergunta certa nunca é aquela que aponta para o morrer. A pergunta certa é aquela que te mantém vivo. Você está entendendo isso? Sim ou não? Sabe, já caminhando para a conclusão dessa mensagem, no versículo 31, então Paulo responde a ele. E responde com isso que as crianças ministraram sobre a nossa vida. Paulo diz: você quer ser salvo? Então tá bom, eu vou te dizer como que você vai ser salvo. Eu vou te dizer como que sua vida vai continuar. Eu vou te dizer como é que você pode seguir daqui para frente e entrar num ciclo de vida. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos repetir juntos e colocar um nome família? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. Vamos repetir mais uma vez? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua família. Crê. Volte a acreditar. Há uma aliança, né, Jô? Crê, volta a acreditar. A chave é a fé. Se você quer continuar a viver, se você quer que a promessa do Senhor alcance a sua família, se você quer que a sua família seja salva, seja alcançada, experimente um nível de
a chave correta, e a chave é a fé. A chave não é o seu muito trabalhar. A chave não é aquilo que você pode dar para a sua família. Sabe, existem pessoas que estão investindo todo o seu recurso humano, emocional, físico, numa chave chamada dinheiro, numa chave chamada trabalho, numa chave chamada carreira. Todas essas coisas são muito importantes, mas aqui o que o texto diz é que a chave estava na fé, não era em outra coisa. Você tem que usar a chave certa. Se você quer ser salvo, você precisa lançar mão da fé. A chave é a fé. Mas a frase não termina aí. Paulo diz: e será salvo você e a sua família. O resultado da fé é o acesso à promessa. O texto diz: se você crer, haverá um resultado. Tem uma promessa, e essa promessa não é só para você. Talvez você esteja aqui hoje pensando assim: mas pastora, por mim, eu acho que eu nem preciso. Por mim, eu acho que eu consigo administrar de uma outra forma. Mas eu quero dizer para você que a bênção que Deus quer te dar não para em você. A bênção que Deus quer te dar é para alcançar toda a sua família. E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Há uma promessa que alcança a sua casa quando você crê em Deus. Há uma promessa que alcança a sua casa quando você ouve Deus dizer: para, é tempo de viver agora. Há uma promessa sobre a sua casa quando você se prostra diante do Senhor. Sabe, nessa noite, Deus quer alcançar a sua geração. Decisões que você vai tomar hoje que vão alcançar seus netos. Decisões que você vai tomar hoje. Decisões que vão alcançar pessoas que talvez você não vai conhecer, mas que partem de você. Bisnetos que virão da sua geração. E que terão uma história alterada, porque você tomou uma decisão de quê? De crer. Eu escolhi crer. Bom, então tem uma promessa para mim. Qual é a promessa? Será salva a minha família. Sabe, quem usa a chave da fé alcança uma promessa para a sua família. E o versículo 32 ao versículo 34, eu vou dizer para você o que a família passa a desfrutar quando alguém decide crer. E quando eu estou falando família, eu quero que você pense na sua família ampliada. Eu quero que você pense em pais, em filhos, irmão, irmã, esposo, esposa. Mas eu também quero que você pense em amigos que são como sua família. Em pessoas que Deus colocou na sua vida e que formam na sua família. Sabe o que acontece quando a gente toma uma nova posição? O versículo 32 diz assim: quando Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. Versículo 32 diz assim: e pregaram a palavra ao guarda, e todos os que faziam, e a todos que faziam parte da casa dele. Ou seja, a família passa a ouvir a Jesus junto. A família passa a ser ministrado pelas coisas do Senhor junto. É o primeiro resultado, quando alguém decide crer. Sabe, a esposa amanheceu só para viver mais um dia, os filhos amanheceram só para viver mais um dia, mas aquele marido resolveu crer, e quando ele decidiu crer, olha o que aconteceu, pregaram a palavra de Deus ao guarda e a todos os que faziam parte da casa dele. Aquela família passa a ouvir ao Senhor junto. Versículo 33, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Por quê? Porque os presos, Paulo e Silas, eles não estavam só presos, eles tinham sido açoitados. Mas quando eles entram na casa daquele guarda, aquela família começa a cuidar das feridas. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que quando a gente ouve a voz do Senhor nos chamando, quando a gente se prostra diante do Senhor, quando a gente usa a chave da fé, sabe como começa a acontecer? Deus vai fazendo nascer um ministério familiar. Deus vai desenvolvendo dentro da sua casa, na sua família, o ministério que vocês realizem juntos. Esse é o sonho de Deus.
E aí o texto continua, logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. E então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Ah, gente, essa família começou indo para um velório e eles nem sabiam. Estava lá os filhos, estava lá a mulher em casa e eles nem sabiam que velariam um corpo aquela noite. Eles nem sabiam que aquele guarda tiraria a própria vida e que eles passariam a noite velando um corpo. Eles não tinham ideia disso. E presta muita atenção. Quem sabe você está aqui hoje e o que está planejado para você é que haja um velório espiritual na tua casa, na tua cena, na tua história. É que haja um velório emocional. Talvez esse seja o plano do inferno contra a tua vida. Mas se você acessar a chave da fé e deixar Jesus entrar no seu coração agora, a cena do velório vai ser transformada. Aí, como é que termina o versículo 34? A cena, família Doriana. Todo mundo em volta da mesa, estou imaginando o pote de manteiga. Eu não ia culpar Doriana, não gosto de Doriana, não, mas, né? Pega umas bolachas, passando assim na manteiga, porque bolacha boa que você come com manteiga é quando você não usa nem faca, né? Ou só na minha casa, não, só lá em casa, né? Você olha para um lado, ninguém olhando. Foi a cena que terminou. Os filhos em volta da mesa, a mulher em volta da mesa, Paulo e Silas cuidados, com as feridas ali cuidadas, comendo, e o texto vai dizer, com grande alegria, porque creram no Senhor. Você está entendendo o que esses pequenininhos vieram falar com vocês hoje? Você está entendendo o que Deus quis comunicar a você através desse especial de Natal tão simples e tão profundo ao mesmo tempo? Ele quer trazer alegria para os seus. Ele quer que você experimente esse nível de comunhão, esse nível de alegria. Sabe, eu quero profetizar sobre a sua vida, quero profetizar sobre a sua casa, assim como eu recebo sobre a minha casa em nome de Jesus, eu quero ser a primeira a tomar posse disso, que em nome de Jesus Cristo, haja unidade, comunhão e alegria na sua mesa. Mas você precisa tomar uma posição, mas você precisa tomar uma decisão, como naquele dia, aquele homem tomou. E eu quero aqui repetir a poesia das crianças. Quando as crianças... É tão maravilhoso a gente ver Deus usando uma criança, né, gente? As crianças disseram assim, Gisele, vem desfrutar do amor de Deus. Você e a sua casa. Deixa Jesus, que é o rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar. Restaurar o seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer para você. Deixa Jesus, que é o rei, entrar em seu coração. Tem treva aí? Pede luz. Tem desespero aí? Deixa ele entrar. Está cansada, desistindo? Ouça a voz dele dizendo, eu cheguei, eu estou aqui. Está deitada, em pé, desesperado? Mude de posição hoje, ajoelhe-se diante do Senhor. Porque se você fizer isso, você vai experimentar o que as crianças cantaram. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. E ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar. Restaurar o seu lar. Paz e harmonia
Ele quer trazer para você. Esse Natal pode ser diferente. Esse Natal pode ser o Natal da tua família. Esse Natal pode ser o Natal que vai transformar a tua história e da tua geração para sempre. Se você deixar Jesus nascer no seu coração de uma forma diferente, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Quero orar por você que está em casa agora. Gostaria de convidar que toda a igreja esteja orando agora, porque eu vou fazer uma pergunta. E quem sabe você que foi convidado a estar aqui essa noite, você está entendendo que toda essa apresentação, esse cenário lindo, que foi feito com tanto carinho, com tanto capricho, as crianças ensaiando semanas e semanas,